Depois da morte do pai, os irmãos de José ficaram com medo dele e comentaram entre si: talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos no passado. Por isso mandaram este recado a José: antes de morrer, o seu pai deixou uma mensagem para você. A mensagem é esta: perdoe as maldades dos seus irmãos, perdoe o pecado que cometeram com o mal que fizeram a você. Agora lhe pedimos que perdoe o mal que fizemos. Pecamos, é certo, mas somos servos de Deus. E José muito se comoveu e chorou diante das palavras que seus irmãos lhe enviaram. Logo em seguida, chegaram seus irmãos e, lançando-se a seus pés, suplicaram: eis-nos aqui como teus escravos. Em resposta, José lhes assegurou: não tenham medo. Por acaso estou eu no lugar de Deus? É bem verdade que vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante dos nossos olhos. Porque por este meio, Deus está preservando a vida de muita gente. Portanto, não tenha medo. Eu cuidarei de vocês, garantindo o sustento de vocês, bem como dos seus filhos. Estas palavras amáveis de José tocaram o coração dos seus irmãos, que se tranquilizaram. Gênesis capítulo 50, versículos de 15 a 21. Os irmãos de José viviam com medo. Anos antes, movidos pela inveja e pelo ódio, eles traíram José e o venderam como escravo. Os anos se passaram e durante esse tempo José sofreu duros golpes da vida, indo parar numa prisão, acusado injustamente de assédio à mulher de seu patrão, o que foi uma grande e mentirosa calúnia. A despeito de tudo quanto passou, Deus estava com José e restaurou-lhe a dignidade, tornando-o a pessoa mais importante do Egito depois de Faraó. A história se desenrola de tal forma que, por motivo de uma fome nas nações vizinhas, apenas o Egito mantinha estoque para seu sustento e ainda podia vender alimentos para aqueles que para lá migravam, dentre estes os irmãos de José. Após alguns encontros com seus irmãos, sem que eles soubessem que se tratava do irmão que eles venderam como escravo, finalmente José revela-se a eles, o que motivou abraços e muito choro. Agora eles estavam morando no Egito como convidados de José, sãos e salvos, mas ainda mantinham dentro deles a dúvida quanto ao perdão de José, que poderia ter guardado ressentimentos e ódio por eles, que certamente chegaria o dia em que José se vingaria deles. Essa desconfiança durou anos e, ao longo desses anos, os irmãos de José ficaram encarcerados em uma prisão construída por eles mesmos, pois suas próprias vidas foram cheias de inveja, maldades, violências e desejos de vingança com nenhuma misericórdia. Quando olharam para José, certamente viram nele os seus próprios reflexos e então entraram em desespero. Mas José não os deixou presos em seus próprios cárceres construídos por suas consciências pesadas. José libertou-os de seus remorsos, confortando-os e assegurando-lhes que eles realmente haviam sido perdoados e que eles e seus filhos seriam cuidados quanto ao sustento e à moradia. O perdão de José foi real e permanente. Isso me soa de uma forma bem familiar e creio que para você também. Às vezes que agimos de forma equivocada, logo vem à nossa mente a necessidade de nos sentirmos perdoados e em seguida vem a dúvida se Deus realmente nos perdoou por tal erro cometido. E quando essa dúvida acontece, somos tomados pelos medos das consequências. A Bíblia nos diz que não devemos ter tais medos, pois há o amor de Deus e sua compaixão por nós, que é capaz de nos garantir o seu perdão mediante nosso arrependimento. Como o Oriente está longe do Ocidente,
Assim o Senhor afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Salmo 103, versículos 12 e 13. E então, vamos orar? Misericordioso Deus, quão maravilhosa é a tua compaixão por nós, ao ponto de nos perdoar pelos nossos erros praticados, dos quais nos arrependemos e os confessamos a ti. Somente por tua bondade é que nos tornamos livres das prisões mentais que nós mesmos construímos ao recordarmos dos males que cometemos. Obrigado, Senhor, por seres compassivo para conosco e fortaleça-nos para que possamos trilhar um caminho de dignidade, sempre procurando honrar a Ti, bem como ao nosso próximo. Eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Ailton Martins e este foi mais um Refletindo a Palavra. Obrigado a você que reservou esse tempo para ouvir esta mensagem do coração de Deus para o seu coração. Que Deus continue abençoando a você e a sua família. Que Deus te proporcione um dia abençoado e produtivo, cujos resultados te sejam favoráveis. Esse é o meu desejo. E esta tem sido a minha oração por você. Em nome de Jesus. Amém.